Roberto, né, pelo Espírito, começou a ministrar algumas coisas, e é bom a gente estar bem atento, né? E algumas coisas que ela foi falando aqui, diz respeito àquilo que o Senhor colocou no meu coração. Hoje eu vim para esse culto, passei a tarde estudando um pouco, lendo, meditando um pouco naquilo que Deus queria trazer, né? Não o que eu quero, mas o que Deus quer trazer. E eu vou tentar seguir o meu script. Se Deus quiser mudar alguma coisa, o Espírito de Deus é livre. Mas é importante, né, como nós oramos aqui agora, que o seu coração esteja aberto para Deus comunicar coisas. Gente, porque não é, como eu falei, não é uma sala de aula comum. É algo que vai diretamente no seu espírito e é para a vida. Está tudo bem com vocês? Então vamos embora. Então, Deus comunicou algumas coisas e isso eu vim com um certo temor. Não sei como vai ser a continuidade dessa palavra para a gente hoje aqui, mas está no meu coração falar a respeito de dois caminhos, amém? E de algumas escolhas. E eu anotei algumas coisas para a gente ir falando aqui, e me lembro assim de ter conversado com algumas pessoas lá atrás, quando elas falavam para mim, né, eu sem conhecer essa palavra, a respeito de destinos, né? Eu até anotei aqui, né? Não há destinos, ou seja, não há o destino da minha vida. Pessoas falam assim: ah, esse é o destino da minha vida, né? Quantas pessoas a gente chega: ah, esse foi o destino da minha vida. Ou seja, ou tipo assim, o que a vida me reservou foi isso, né? Já viu alguém falar: isso foi o que a vida me reservou, esse foi o destino da minha vida, né? Então eu quero te dizer que o destino, ele é feito por uma escolha, né? É como aquela ideia de predestinado. Ah, já fui predestinado, alguém foi predestinado para isso. Então, se nós fomos predestinados para determinadas coisas, se já houve uma predestinação, já está resolvido por Deus a respeito de cada um de nós, o que é que nós estamos fazendo aqui? Sendo ensinados a respeito de coisas que já foram predestinadas. Vamos só viver, enfim, vamos alcançar. Não já foi predestinado? Ou seja, então, se tem instrução da parte de Deus, é porque Deus quer que nós tomemos rumos. Ou seja, que pelas nossas decisões, né, esse destino você escolha. Qual é o destino, né? O destino que eu quero é o destino que Deus me aponta, né? Qual é o destino da sua palavra, as instruções, os ensinamentos. E nós estamos aqui exatamente para isso. Estamos vivendo esse tempo para destinar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Irmãos, eu quero muito isso, mas eu quero com você. Eu não quero estar só. Eu não quero que você vá e eu fique. Eu também não quero ir, quero que você fique. Não, queremos ir juntos, né? Uma grande igreja, um povo forte, famílias fortes, vivendo coisas boas. Então não tem essa ideia de predestinado, né? Não é justo que pensemos dessa forma. Então eu quero que o destino que foi reservado para você, o destino que a vida me reservou, o destino que reservou-se para você foi Deus que reservou. E pela sua palavra, que é o manual da vida de um cristão, né? Pela palavra dele. Nós temos a palavra de Deus, né? Temos uma Bíblia que era composta por 66 livros. Esses livros são inspirados por Deus, direcionados por Deus a homens cheios do seu espírito para alcançar as nossas vidas, amém? Colocando marcos, colocando instruções, apontando caminhos, né? Instruindo sobre caminhos perigosos, mas sendo direcionados. 66 livros. Então o tempo que nós vamos gastar vai nos conduzir ao caminho mais certo, o caminho da vontade de Deus. E tem uma história que eu queria que você abrisse lá. Queria que você abrisse no livro de Jonas. Vamos ler um pouco, algumas coisas aqui. E abra comigo em Jonas, no capítulo 1. Glória a Deus. Todo mundo já chegou em Jonas? Jonas. Ajuda quem não chegou ainda, quem usa Bíblia. Diz assim, no capítulo 1: Veio a palavra do Senhor a Jonas, o filho de Amitai, dizendo:
dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Isso é Deus falando com Jonas. E depois diz no 3, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio, diga mestre. Mestre do navio lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por que causa nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhes havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso, se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então, entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a vida de Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, ok? Quero conversar um pouco com você sobre isso, amém? Tinha um caminho para Jonas seguir. Deus chamou um homem de Deus, você é um homem de Deus, no contexto hoje aqui de humanidade, homem ou mulher, uma mulher e um homem de Deus. Estamos cheios de mulheres e de homens de Deus nesse lugar, amém? Quando você foi chamado para a presença de Deus, quando você foi chamado pelo novo nascimento, você foi chamado, mas eu vou te falar, estou te falando para você, eu quero que você responda a essa expectativa nessa noite. Quando você, pelo seu nome, foi chamado por Deus, não estou falando para o seu vizinho, estou falando para você, cada um tome para si. Deus, acreditou muito no potencial que estava lançando sobre sua vida. Ele criou muita expectativa que você absorvesse, ouvisse, entendesse, compreendesse o que estava acontecendo com você no novo nascimento, pelo novo relacionamento, como filho de Deus. Por isso que nós temos orado desde o início aqui, e eu quero trazer esse culto aqui para uma condição espiritual. Senão a gente fica assistindo, e eu quero que você cultue com sua atenção e com o seu coração, porque na condição natural nós vamos sair no prejuízo, porque nós vamos perder alguns programas de televisão, porque natural por natural, irmãos, aqui cansa muito. Para a carne, esse não é um ambiente muito confortável, não. Lá fora é mais confortável. E se for para ser na carne, o meu conselho, se você não consegue de jeito nenhum, não compensa muito você estar aqui, é prejuízo. Mas a minha orientação é que haja uma conversão hoje à noite, na minha e na sua vida, a respeito da atenção
e do relacionamento e da aliança que a gente tem com Deus. Eu estou chamando tua atenção, eu estou querendo te despertar, eu estou querendo me despertar nessa noite. Porque eu quero entrar em 2020 com mais suficiência na minha vida, com mais responsabilidade dos meus compromissos para com meu Pai. E Deus, Ele acreditou muito em você. Ele acredita muito em você. A expectativa de Deus e dos céus é tão grande com a sua vida, irmãos, que não adianta você ficar olhando para as suas condições naturais. Não adianta. Ele é o Todo-Poderoso, que muda situações, que favorece, que ajuda, que cria. Deus é um Deus de invenção. Ele é cheio de invenções, irmãos. Deus vai sempre inventar uma coisa nova para te favorecer. Deus vai criar métodos, caminhos, saídas, orientações, ajudas, socorro. Ele usa o seu filho, o Espírito dele. Ele usa os discípulos, os anjos. Ele usa você em favor de outras vidas. Tudo que for possível, Deus pode usar. Ele vai favorecer a minha e a sua vida. Então somos indesculpáveis de achar que nós estamos só, de que nós não podemos. Está numa decisão. Não tem nada predestinado. Não é o destino da minha vida. Não foi a vida que quis assim. Essa ideia é errônea. Está na nossa escolha. A gente aprende da forma certa e segue o caminho de Deus. Eu estou muito animado. Porque eu e a minha família estamos no caminho, como eu sei que você está. No caminho com C maiúsculo. Jesus, Ele é o caminho. Não só o caminho, Ele é verdade. Ele não é só o caminho e a verdade. Ele é a própria vida de Deus para nós. Então nós estamos na vantagem, somos maiorias e temos a totalidade das coisas de Deus nas nossas vidas. Não precisa lamentar, só precisa confiar, se entregar e acreditar. Então Deus também, da sua parte, está com muita expectativa na sua vida e na sua casa. Pensa sobre isso. Aleluia. Então tem dois caminhos diante de Jonas. Era o caminho proposto por Deus para clamar contra uma cidade. Aí você diz, como assim contra uma cidade? Ou seja, contra aquilo que estava acontecendo lá. Como é que contraria o que estava acontecendo lá, que não era da vontade de Deus? Que era fora, que era imundo, que adorava outros deuses, que fazia o que não deveria fazer, focava em outras coisas que não era a vontade de Deus, vivendo outra vida naquela cidade. Como é que contraria? Se contraria com a palavra de Deus. Então pregar, apresentar a palavra de Deus aonde se faz diferente, é contrariar o diferente, não contrariar a vida das pessoas, mas contrariar o diferente. Com o quê? Com a verdade da palavra. Então esse era o caminho de Jonas, o chamado de Jonas. Jonas era um profeta. Deus chamou ele como profeta, Deus tinha expectativa. Ele era conhecido como um homem de Deus, como eu e você somos conhecidos como homens e mulheres de Deus. Numa condição melhor do que a de Jonas, por incrível que pareça, porque quando a gente olha com os profetas, mas era um profeta, mas o profeta não tinha o Espírito habitando dentro dele, era o grande desejo dele. Agora eu e você, nós carregamos o Espírito de Deus, nós somos o templo, nós somos o próprio templo dele agora, o templo do Senhor. Olha que maravilha, gente. Aleluia. Então o que estava diante dele? Era o caminho de Nínive, apresentado por Deus, com uma proposta, com um direcionamento. E na escolha dele tinha um caminho de Tarsis. Então ele ouviu o Senhor, não disse nada para o Senhor, mas no seu coração ele propôs seguir um outro rumo, seguir um outro caminho. O caminho de Tarsis. Pagou passagem e fugiu. Negou, pegou outra direção. Ele não queria ir para Nínive. Está mais ou menos assim, irmãos. Às vezes Deus está falando para a gente, e acontece muito isso, porque quando Deus quer apontar alguma coisa para nós, muitas coisas, ou algumas dessas coisas, elas
se apresentam como grande, como difícil, como impossível, coisas que vai contrariar a nossa vontade. Quando eu já li esse livro de Jonas muitas vezes. Hoje eles só são 4 capítulos, é bem pequenininho, você lê ele em pouco tempo, em minutos. Mas hoje eu li esse livro todo, depois eu voltei a ler novamente uns textos, meditando nele. E eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, Nínive era uma bronca federal. Nínive era uma bronca. E eu acho que Jonas tinha muita raiva daquela cidade. Como profeta, como homem de Deus. Como a gente pega uma coisa que é pagã, que é imunda, que é impura, que a gente não gosta, que a gente vê se levantar, uma coisa suja, seja na televisão, seja em algum lugar, que você repugna aquilo, que você não aceita, que teu coração resiste, porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é verdade? Assim, a gente não aceita. Ou uma pessoa que você não gosta de jeito nenhum. Tem umas pessoas que a gente não gosta de jeito nenhum, né? E que a gente não gosta de verdade, irmãos. E que a gente resiste em não resolver as nossas vidas com essas pessoas. E que no fundo, a gente diz que carrega o amor de Deus, mas no fundo, a gente sabe que Deus tem uma misericórdia grande, mas o que a gente quer mesmo de Deus não é nem salvação para essas pessoas. A gente quer que venha fogo do céu e resolva. É mais ou menos assim. E Nínive era o caminho indicado por Deus. Mas eu acho que Nínive, segundo a Bíblia, era bronca federal. E Jonas, ele era um profeta, mas Deus disse, você precisa ir para lá, e você vai clamar em favor daquela cidade. Aliás, contra aquela cidade. Você sabe o que aconteceu? Ele tomou um outro rumo. Ele não quis. A Bíblia diz que ele se afastou da presença de Deus. No meio do caminho, a gente encontra uma coisa interessante. Eu fiz até algumas anotações aqui a respeito desses 2 caminhos. A representatividade aqui. Eu fui trazendo algumas coisas no meu coração. Nínive, para aquele momento, e eu vou trazer isso, uma analogia para os dias de hoje, para a minha vida, para a sua vida. Nínive poderia ser a nossa casa. Eu não sei qual é a situação da sua casa, de alguns membros. Não sei cada situação aqui individual. Nínive pode representar algo que Deus quer te levantar, ou tem te levantado, ou tem falado com você, para você ir lá. Porque Deus estava falando com o profeta. Deus tem falado com você, como um homem de Deus, como mulher de Deus, para ir talvez em algum tipo de Nínive na tua vida, resolver alguma bronca lá, ou clamar, ou socorrer, ou levar uma palavra, ou cumprir um chamado de Deus. Então Nínive pode ser para alguns aqui a sua casa. De repente você tem sido chamado para a sua própria casa, e você tem fugido da presença de Deus, você tem ido para outro lugar. Nínive pode ser o seu casamento. Deus tem te convocado, como ontem à noite aqui por uma mensagem. Deus tem te convocado, ou tem me convocado, Deus tem falado com o seu povo, mas individualmente, como eu tenho falado aqui, que é uma mensagem para você. Não é uma mensagem para o seu vizinho, nem fica pensando em alguém que deveria estar aqui. Deus está falando comigo e com você nessa noite. E eu tenho tranquilidade a respeito disso. Busca compreender isso, irmãos, hoje à noite aqui. Então Nínive pode ser o seu casamento. Deus tem falado sobre o seu casamento. E você tem negado responder a Deus, indo para o seu casamento, e tem pegado um outro caminho. E tem tomado um outro destino. Fugindo da presença de Deus significa deixar de responder à vontade de Deus. Mas pastor, eu estou voltando, todos escutam, eu estou aqui. Mas não adianta estar aqui e não responder à vontade de Deus. Esse é o caminho de Tarsis. Tem muita gente aqui, nos casamentos, pegando o caminho de Tarsis, comprando passagem para um outro lugar. E Deus está falando com pessoas nesse lugar, nessa noite. Aleluia! Essa palavra
hoje à noite é para nós, individualmente. Quero que você pegue para você. Não pensa na sua esposa, no seu esposo. Toma a palavra para você. Nínive pode ser a sua rua, os seus vizinhos. E tudo que você quer é fogo do céu contra seus vizinhos, contra pessoas que fizeram mal em algum lugar. Pode ser na sua empresa. Nínive pode ser no seu trabalho. Nínive pode ser nos seus negócios, no seu trabalho, na sua rua. E Deus tem te levantado para você ir lá. Mas você tem que comprar de passagem para Tarsis. Deus dá uma orientação e a gente toma outra. Deus fala uma coisa e a gente toma um outro destino. Jonas não deixou de ser profeta, ainda carregava o título de profeta, mas um profeta fora da vontade de Deus. Você pode responder a mesma coisa para mim: pastor, eu continuo sendo crente, disposto, estou trazendo meu dízimo, estou aqui. Não é disso que eu estou falando, e nessa ministração é sobre isso. Essa ministração é sabendo o que Deus tem falado para nós. Nós temos seguido essa direção ou temos pegado um barco noutra direção, contrária à vontade de Deus. É isso que eu estou me referindo. Porque ele continuava como profeta e você continua como crente. Aleluia. Então, o que é que a gente encontra? Jonas, naquele lugar, pegou um outro destino, negou a vontade de Deus. Irmãos, fora da vontade de Deus, sabe o que acontece? Nós perecemos e fazemos pessoas perecerem. Um navio quase que ia a pique, um barco quase que ia a pique, por causa de alguém que deixou de responder à vontade de Deus. Deixar de responder a Deus é perder o tino da sua vontade. Eu fico com cuidado que muitas pessoas, por isso que eu chamo a atenção para a gente pensar sobre os nossos cultos e o nosso devocional com Deus. A nossa vida de crente, gente, a nossa vida de crente de verdade, aquela vida que você tem coragem de falar que você é crente, aonde você está. Que você tem coragem de orar aonde você está. Que você levanta a bandeira do Evangelho onde você está. Que você nega tudo que vai contrariar a palavra na sua vida, porque você é defensor de uma palavra que curou e salvou a sua vida, que está te levando para um lugar glorioso. Essa é a diferença. Então, quando a gente não cumpre, irmãos, a gente faz com que pessoas pereçam. Quando a gente não cumpre, o barco da nossa família, o barco da nossa casa, o barco dos nossos negócios, o barco dos nossos relacionamentos pode ir a pique. E pessoas não sabem. E eu não quero estar numa posição, irmãos, eu não quero o seu problema. Eu lembrei de uma história aqui. Quero que você abra comigo em Lucas. Lucas 8. Aleluia. Lucas 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. No verso 22. Você abriu lá? Vamos ler junto, então. Juntos. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele e a Jesus, num barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Correndo eles o perigo de sossobrar, chegaram-se a ele, a Jesus, despertaram dizendo: Mestre, estamos perecendo, desperta-se. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhe disseram: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Fica comigo aqui.
duas histórias. Uma, quem está no barco é Jesus. Uma, quem está no barco é Jesus. E Jesus dorme. Só que Jesus, ele é a solução naquela situação. Jonas dormia também no barco enquanto tinha tempestade. Só que Jonas era o grande problema. Só que eu e você agora, nós carregamos Jesus dentro. Então nós não podemos ser mais o problema de ninguém. Nós precisamos ser a solução onde nós estamos. Quem veio falar com aqueles homens, na verdade, foram os discípulos. Com Jonas era o mestre, só que o mestre do navio. E diz que os dois dormiam. Só que um se levantou para resolver o problema. Só que ele resolveu o problema no barco. O outro teve que ser lançado fora para que o problema fosse sanado. Eu estou falando de um homem de Deus, de um profeta, de um homem de Deus. Foi o grande problema da embarcação, por causa de uma desobediência. Só desobedeceu. Não encontramos um pecado do que nós achamos que é pecado. Porque quando a gente fala de pecado, e você diz, fulano está em pecado, a primeira coisa que você pensa, já está aí na sua mente. Você sabe que você já pensou aí. Não é verdade? O que está acontecendo com a vida de fulano? Rapaz, nada dá certo, nada acontece. Um problema atrás de outro problema. Rapaz, deve estar em pecado. É assim que a gente pensa. E a gente já pensa, que tipo de pecado será isso? Mas, qual foi o pecado de Jonas? Deixar de obedecer uma direção de Deus. Que se a gente for comparar com as situações atuais, a gente nada, é só uma decisão, ele não quis ir apenas. Aí a vida continua, Jonas é engolido por um peixe, depois Jesus, né? Aquilo ali também era um tipo de Jesus, era uma alegoria, Jesus usa isso mais na frente, falando para os discípulos dele, o sinal de Jonas, ficar 3 dias dentro de um peixe, representava também Jesus na sepultura, ressurgindo. E aí a história, que não é esse caminho, Jesus é o peixe, lança, né? Aí o que acontece? Há um arrependimento no coração de Jonas, na história, né? Um arrependimento, e Jonas começa a clamar a Deus. Jonas reconhece que ele errou, e ele começa a clamar, faz a coisa certa. E por causa do clamor de Jonas, irmãos, por causa do arrependimento, Jonas agora é lançado fora da boca de dentro desse peixe, em algum lugar. Mas quando chega lá, Deus ainda não desiste do projeto dele com Jonas. E Deus faz, vá para Nínive. Deus, ele continua confiando em mim, confiando em você, sobre aquilo que ele falou. Ele não queria nada com Nínive de jeito nenhum. Nínive era um problema, e ele não queria ir lá para Nínive. E a Bíblia diz que ele vai para lá, irmãos, ele prega, e ele entra na cidade, 3 dias rodando dentro da cidade, um calor de Torá, e ele clamando. Só que Jonas não esperava uma coisa. Aquela cidade se arrependeu. E aquele homem levou um avivamento para aquela cidade. Foi um grande avivamento. Aquela cidade se levantou. Pessoas arrependidas, se voltando para Deus. O Deus verdadeiro, não era mais a deuses, mas a Deus. Arrependida, aquela cidade é salva por causa da pregação de Jonas. E o que aconteceu com Jonas? Jonas ficou indignado com isso. E o que foi que ele disse? Por que você ficou furioso, Jonas? E Jonas sai, faz uma barraca para ele, faz uma barraquinha, fica lá fora, bicudo. Isso é um grande problema da igreja, e já vem de longe essa história. Muita gente aprendeu com Jonas, acho que lendo o livro de Jonas, aprendeu a ficar bicudo por tudo. Bicudo, dando biquinho lá, e chegou lá, o que aconteceu? Deus vai falar com ele, o que foi que houve? Olha aí, por que eu não queria ir para lá? Porque eu conheço você, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é bom demais. Ele reconhecendo a bondade do coração de Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Na verdade, Jonas
queria vingança. Ele queria que aquele povo fosse destruído. Ele não aguentava Nínive. E Deus, cheio de bondade, isso era nas alianças mais antigas. Então, o que eu falei para você, Nínive representava esses lugares, talvez, que a gente fosse salvar pessoas. Deus tem chamado, tem falado com a gente não quer fazer isso, não quer dar a resposta de Deus, a gente não quer pagar o preço de fazer a caminhada de Nínive, de fazer a caminhada de volta para o nosso casamento, de restaurar coisas na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa casa, com o nosso vizinho, com os nossos amigos. Dentro da igreja, a gente fica com essa resistência de Jonas. Mesmo quando a palavra nos conduz, e mesmo quando a gente sabe, Deus está falando comigo, mas a gente espera o culto acabar e a gente compra passagem para Tarsis. E Tarsis representa preguiça, raiva, vingança, porque a gente não quer proteger. Ele sabia que poderia acontecer alguma coisa maravilhosa com Nínive, mas quando ele olhava para Nínive, eu não quero isso não. É mais ou menos assim quando a gente pensa a respeito daquela pessoa que fez muito mal para a gente. E o nosso sentimento é aquele: eu não desejo nada contra essa pessoa. Mas se Deus disser, então você quer fazer alguma coisa para mudar a vida dela? Também não quero. Se o Senhor mandar, você compra logo passagem para Tarsis. Isso representa vingança, porque no fundo o que você quer é que aquela pessoa morra, que aquela pessoa sofra, que aquela pessoa pague o que ela fez com você. Isso é vingança. E enquanto isso, nossos caminhos são interrompidos, nossa vida para e a gente ainda atrapalha a vida de outras pessoas, a ponto de colocar pessoas em risco, a nossa casa, a nossa vida, por onde a gente anda, por causa de uma desobediência. Ceder, irmãos, ceder, responder à vontade de Deus, envolve preço. Mas esse preço, hoje, principalmente nessa dispensação, envolve também para você graça de Deus. Porque você passar uma barra de ferro dentro de outra, forçado, é muito duro. Como eu vou conseguir isso? Isso dói, isso faz calo. Mas se alguém chegar, fica tranquilo. Enquanto você força esse ferro aí, eu vou derramando um óleozinho aqui. Derramando, né? Vai botando, você, cara, tá fácil, ó. Tá saindo até o ferrugem, as manchas, saindo tudo. Vai. Eita, nem foi difícil. É assim que a graça de Deus funciona ao nosso favor. Você não vai estar só naquilo. Então você acha que Deus queria mandar Jonas para Nínive só, sofrendo, perecendo, tendo que pagar aquela conta? Não, tinha graça de Deus. Ele poderia ter pensado e considerado: rapaz, Deus pediu, eu sou um profeta, eu preciso responder. Pensa você, quero pensar hoje à noite. Como um homem de Deus, você é um homem e uma mulher de Deus. Pensa como um homem e uma mulher de Deus. Se Deus está te mandando, pastor, mas Deus, quando é que Deus manda? Especificamente, você está aqui, escuta uma mensagem, coisas são direcionadas, você que está sempre aqui, ó, com uma coisa mais ou menos como um tangedor. Muita gente está aqui mais ou menos com um escudo. A palavra vem, né, você escuta aqui, ó, mas ela não entra não, porque, rapaz, isso aqui eu não aceito não. Vai batendo aqui, não, que vá para os outros. Eu não quero isso não na minha vida não. O escudo não vai te ajudar, irmão. Minha irmã, eu quero te ajudar. Então o caminho de Tarsis, ele representa isso: preguiça, raiva, vingança, falta de perdão, desconfiança, incredulidade. Esse é o caminho de Tarsis. Talvez seja o caminho mais fácil, porque a gente não faz nada, mas em compensação também não tem nada. Em compensação também não recebemos nada, porque não é uma vingança de Deus. É só porque as bênçãos de Deus, ela só passa numa canalização desobstruída. Se está obstruído, não vai passar. Até mesmo porque Deus não mistura, irmãos. E o justo vive por fé. E a fé, quem vive uma vida de fé, responde à vontade de Deus. Pastor, eu estou crendo. Quem crê, irmãos, responde à vontade de Deus. Eu estou me esforçando para ser um homem de Deus que responda à vontade de Deus. Eu quero responder à vontade de Deus quando Ele me mandar para Nínive. Qual é a Nínive que está diante de você? Que você, de repente, durante essa ministração, você já pensou: Deus tem falado sobre essa situação, esse caso, e eu tenho empancado nessa área aqui. Pois é, você tem comprado passagem para Tarsis. Tarsis representa essas outras coisas.
Então Jonas estava lá. Foi lá. Quando o povo se arrependeu, ele foi reclamar, murmurar, debaixo daquela tendazinha que ele fez lá. E Deus fala com ele novamente, ele rabudo lá, bicudo. Eu sabia que você ia fazer isso, Senhor. O Senhor ia fazer essas coisas, ia favorecer esse povo, sua misericórdia, sua bondade. Pensa se às vezes não é exatamente esse sentimento de Jonas que a gente carrega, né? Quando a gente vê aquela pessoa que não foi legal com a gente, prosperando, crescendo, pela misericórdia de Deus, se arrependeu, tomou uma posição na vida dela. Mas tudo que a gente quer é torcer que a vida daquela pessoa dê fim. Eu vou te falar, mas é a sua vontade, mas não é a de Deus. Como é a vontade de Deus e não é a nossa, o que é que a gente faz? Bico. E impede o movimento de Deus em nossas vidas, a graça deles fluindo, direção e sabedoria. Era isso o problema de Jonas. Depois, Deus, durante a noite, faz com que uma planta gigante se levante, faz uma sombra poderosa para Jonas, cobre o lugar dele, dá uma sombra maravilhosa. Depois Deus permite que um inseto, um bicho vá lá e coma aquela folha, ela murcha, seca no outro dia. Quando Jonas olha, não tem mais sombra. Jonas começa a reclamar novamente, começa a praguejar sobre aquela sombra, aquela perca, que prejuízo essa sombra aqui. Deus volta para ele, rapaz, está chateado de novo. A sombra morreu, o pé de árvore, que tal? Reclamando de coisas fúteis, mas fora da vontade. Um cara que foi para Tarsis, quase coloca pessoas à morte. Pela misericórdia de Deus foi salvo. E graças a Deus, porque ele orou, buscou a Deus. Agora está reclamando da planta, das folhas grandes lá. Aí Deus disse, rapaz, agora preste atenção, Jonas, você está cheio de misericórdia, todo choroso, cheio de compaixão de uma planta porque ela morreu. E eu não poderia ter compaixão desse mais de 120 mil pessoas que estavam morrendo aí. Às vezes a gente está com compaixão de uma coisa simples, com pena de uma perca simples, de uma besteira, de um prejuízo, de um dano bobo, sem sentido, quando sua vida foi preservada. A vida de Jonas não estava guardada, irmãos? Mas porque ele queria um sentimento, uma vingança. Ele não queria, não aceitava aquilo, resistindo. Entende isso? Mas Deus disse, se eu não podia ter compaixão de 120 mil pessoas, você está agora com pena de uma planta. Aleluia, fica comigo. Qual o caminho que a gente tem escolhido na nossa vida? Caminho da resposta de Deus? Então Deus, irmãos, Ele confiou a você, o Mestre Jesus, que habita dentro de você, por meio do Espírito dEle. Ele te deu capacidade, sabedoria, inteligência, todas as condições, as ferramentas, a graça e a ajuda dEle, para você se submeter, mesmo que estranho, à escolha de Deus. Mesmo que algumas ministrações, algumas instruções, ou algumas leituras que eu e você façamos, por meio da Bíblia, essas coisas venham e confrontam o nosso coração sobre o que nós queremos. Porque muitas vezes nós somos confrontados. Talvez algumas pessoas já estejam sendo confrontadas aqui. Pastor, novamente, isso está batendo aí, mas já me veio um pensamento. Por que veio esse pensamento? Porque o Espírito de Deus já te lembrou sobre algumas coisas. Mas aí confronta em você. E você já decidiu, ou vai decidir, vai sair daqui, vai no guichê, onde compra passagem para Tarsis e vai para Tarsis. Você já decidiu, no seu coração aí, não dá, eu vou para Tarsis. São escolhas. As coisas não funcionam, elas às vezes não acabam não dando certo, e a gente quer que elas deem certo. E depois, a gente, mas por que, Senhor? O que está acontecendo? Para os mais fracos, querem justificar, querem dar uma resposta mais rápida, é o destino da minha vida. É o que Deus quer. Eu fui predestinado para isso. É o que a vida me reservou. Ei, o que a vida lhe reservou foi coisas boas. Aleluia. A palavra diz
o que vem dele para você é perfeito. As escolhas de Deus para a minha vida e para a sua vida são perfeitas. Todo dom perfeito vem dele, do Pai das luzes. Deus, para a minha vida e para a sua vida. Você não foi escolhido para ser um fracassado. Você foi escolhido e escolhida para ser uma pessoa de sucesso nessa terra. Você pode ter certeza, querendo ou não. Sem olhar para nenhum tipo de condição. De onde veio, de formato, de criação, de fala, de condições, de conhecimento. Não adianta. Deus planejou você para você ser um sucesso. A capacidade dele está em nós, está em mim, está em você. Mas que caminho a gente tem escolhido? Aleluia. Aleluia. Tem um texto aqui que ele diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Queria fazer uma pergunta bem simples aqui. De verdade, só levanta a sua mão. E eu quero que você levante a sua mão. Se for verdadeiro mesmo. Você crê em Jesus? Levante a sua mão se você crê. Que maravilha, gente. Obrigado. Que maravilha. Eu fico muito animado com isso. Eu levantei a minha também. E coisa boa. Então vou ler novamente esse texto aqui. Ele disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Pois deixa eu te falar. As obras de Jesus era obedecer o Pai dele. Era perdoar. Era socorrer. Ele estava na cruz, irmãos. Não fez nada com ninguém. Todo ensanguentado, todo arrebentado. Sofrendo. Um jovem, 33 anos. Era um homem. Na condição de homem também. Não foi fácil. Naqueles dias lá, ele foi para algum lugar orar. Ele sabia do plano de Deus para a vida dele. E para a sua vida, para a minha vida, ele sabia que tinha que cumprir aquilo. Mas ele estava na condição de humano também. Que coisa difícil foi para Jesus naquele dia. E ele foi orar e disse, como quem disse assim: Pai, olhando para Deus, você é um Deus cheio de estratégias. Ele disse: se for possível, ou seja, Pai, não tem um plano B não. Não tinha como mudar a história não. Veja se estava fácil para ele. Não estava, irmão, estava muito difícil naquele momento. Inocente, não tinha culpa de nada, sabia que tinha chegado a hora dele. Se for possível, passe de mim esse cálice. Mas a permanência da entrega de um filho permanecia lá. Ele aceitou até o fim. Ele disse: todavia seja feita a sua vontade. E quando ele estava naquele lugar, irmãos, apedrejado, machucado, moído por causa das minhas e as suas iniquidades, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo não. Essa atitude dele é uma obra. E ele disse: você crê em mim? E nós cremos aqui. Falamos que cremos. Ele disse: então aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço, vão fazer maiores ainda. Aí esse texto diz assim: porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está escrito, está na sua Bíblia, João 14, a partir do verso 12. Eu o farei. Se você pedir alguma coisa no meu nome, eu o farei. Eu não sou eu, Norberto Cunha, estou falando essas coisas. Foi Jesus que falou isso. Se vocês pedirem alguma coisa, no meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E a gente falou que nós cremos aqui. Se é possível, irmãos, então obedecer é possível. Então não é uma predestinação, é uma escolha.
Qual é a Nínive da sua vida para hoje? Qual é a Nínive da sua família? Qual é a Nínive dos seus negócios? Qual é o seu chamado para Nínive? Qual é a Nínive da sua história para você ir para lá? A minha pergunta é: você tem respondido mesmo à vontade nesse tempo, mesmo que isso vá te custar ver uma coisa que talvez a tua carne não queria que aquilo acontecesse? Deus só queria salvar aquele pessoal. A pregação de Jonas mudou aquele lugar. E Jonas não gostou, porque Jonas era muito indignado com aquele lugar. Mas com a gente é diferente, gente. Aleluia. Então a gente tem chamados nessa igreja. Coisas, né? Vou te falar, quando você está aí que a gente fala, né? Eu me lembro que num desse texto, dessa oração, acho que é no capítulo 3, Jonas faz assim: Senhor, eu vou cumprir todos os meus votos com você. Eu fiquei pensando, por que ele disse isso a Deus? Na oração dele com Deus, naquele momento de sufoco, dentro de um peixe, no fundo do mar, desesperado. Por que ele disse aquilo ao Senhor? Jonas era um profeta, mas era um homem humano. Era um homem, era humano. Nós somos filhos de Deus, homens e mulheres de Deus. Somos humanos. Somos passivos de falhar? Sim, irmãos. Nós nunca vamos dar carta branca para a gente falhar, para a gente errar. Mas somos passivos de falhas. Só não podemos, irmãos, é relaxar sobre isso. É tomar decisões pelas nossas contas. Principalmente quando essa decisão, ela é consciente. Ela é por escolha. A escolha é a direção de Deus. Diante de vós, vida e morte. Escolha a vida para que viva. Tinha vida e morte. Nínive ou Tarsis? Não quero ir para Nínive. Mas não cometi nenhum pecado grave, simplesmente eu não quero. São escolhas. Tudo bem, escolhe, fica livre. Você tem um livre-arbítrio, eu tenho um livre-arbítrio. A escolha está na gente. A gente vai para onde? Vou comprar passagem para Tarsis. Mas se não fosse uma intervenção divina. E Deus é tão bom, tão cheio de misericórdia, que quando ele se apresentou como filho de um Deus vivo, no final da história, aqueles homens foram clamar pelo Deus dele. Rapaz, esse Deus é poderoso. Certamente quem salvou aquele povo também já foi parte do testemunho de Jonas. Deus quer usar a tua história para curar a vida de pessoas, para sarar a vida de pessoas, para mudar o destino de pessoas. Quando ele diz assim: eu vou cumprir os meus votos, naquela oração dele, eu fico pensando, irmãos, certamente Jonas poderia ser relaxado com alguns votos dele, com alguns compromissos, a ponto dele chegar e se comprometer novamente com Deus, dizendo: Senhor, eu tenho andado falhando em alguns votos que eu tenho tido com você. Quais são os seus votos com Deus? Os seus votos são os votos da entrada da aliança. Quando eu e você, nós confessamos Jesus, naquela noite, naquele dia, naquela manhã, naquele momento, naquele quarto, em algum lugar, cada um sabe um momento da sua entrada no reino. Quando você confessou Jesus naquele dia, você estava dizendo: sim, Senhor, eu aceito a sua direção, eu agora sou seu, eu vou lhe servir, eu sou seu, você pagou por mim, eu estou disposto a seguir a orientação, não sou mais de mim mesmo, eu sou seu, você agora é o meu Senhor. E eu não quero Deus olhando para mim e diz: por que me chama Senhor, Senhor? E não faz o que eu mando. Atitude de Jonas, pegando e comprando passagem para outro endereço. E a gente acha que isso é normal. Não é, irmãos. Não precisa de um pecadão. Precisa só de uma desobediência para tudo ser empancado. Porque Deus continua sendo Deus. A escolha e a opção continuam sendo nossa. Mas eu prefiro Deus. Eu prefiro ficar com Ele. Eu preciso me esforçar. Eu preciso considerar a palavra dEle. Estou te chamando para considerar. Eu estou te chamando para obedecer. Mesmo que aquilo vá contrariar o seu desejo, a sua carne. Mas você sabe, foi Deus. Ele sabia que tinha sido Deus.
Quando um homem de Deus falar para você, trazer uma instrução, e você sabe, isso é Deus falando, fazer o contrário, irmão, é comprar passagem para outro destino. E nesse lugar, nessa caminhada, nós vamos encontrar a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Mas eu não quero viver uma vida só pela misericórdia. Que bom, e graças a Deus pela misericórdia dele. Precisamos dela sim, mas eu quero usufruir da graça. A misericórdia, ela atua mesmo no campo da desobediência. Quando a gente não está acertando, é o socorro de Deus, o socorro imediato de Deus ao nosso favor. Mas quer ficar numa área a vida inteira dependendo da misericórdia de Deus? Ah, que Deus tenha misericórdia desse irmão, que Deus tenha misericórdia desse irmão. Irmão, né, se arrepende, para que Deus agora, em vez da misericórdia, derrame a graça na sua vida, porque você está acertando, respondendo à vontade dele. A graça maravilhosa de Deus, viver a abundância da palavra dele. Então, às vezes é coisa simples. Eu fico pensando agora, quando eu falei de votos, eu fico pensando, né? A gente tem assistência social. Ah, pastor, mas bobagem. Mas se você não está considerando a assistência social, o seu irmão que está tendo necessidade, e você não trouxe alguma coisa para a assistência social, eu não quero que você responda. A minha pergunta é: está tudo bem isso? Está não. Se tivesse, irmão, Jesus não tinha gastado tempo falando sobre essas coisas. Estive preso, você não me visitou. Visitar? Não dá um copo d'água, não socorreu, não gastou tempo com o outro. Jesus teve cuidado de falar dessas coisas. Parece ser simples. Parece ser simples. Mas é o cuidado de Deus. Então essa é uma mensagem que traz de dentro de nós responsabilidades. Mas eu queria trazer uma mensagem hoje de perspectiva para 2020. A gente vai ter. Deus está interessado em mostrar caminhos novos, direção. Mas hoje, Deus quer trazer uma responsabilidade. Nos instruir sobre algumas coisas. Isso é importante. Aleluia. Então eu fico pensando, se eu posto tudo no nome dele, se eu posto todas as coisas nele, se ele disse, se você pedir no meu nome, eu farei, eu estou lá para responder, né? A capacidade dele veio para nós, vamos fazer coisas maiores do que aquela que ele fez. Ei, se levanta a favor da sua família. Aleluia. Gaste o tempo que for necessário, não desvia o foco. Chegou a hora de você se mostrar diferente, de você se levantar com uma voz, mesmo que seja estranhos para alguns, mas você se levantar com uma voz dos céus em favor da vida das pessoas, em favor do seu casamento. Hora de renovar os votos, irmãos, com relação ao casamento, aos filhos, à casa, seu relacionamento da igreja. Não nega essa direção de Deus. É uma escolha, está aí, caminho diante de nós. Escolha a vida para que vivas. Nínive ou Tarsis, o que você quer? Continue com generosidade. Aleluia. Quantas coisas, irmãos, elas estão empancadas nos nossos caminhos, porque nós pegamos o caminho de Tarsis. Cada um de nós. Eu queria tanto que você meditasse nessa palavra, porque o poder dela está no meditar. Está exatamente nisso que você ouviu. Você ouviu tudo isso aqui. Mas não deixa se perder, não. Não deixa o lanche da lanchonete tirar, roubar isso de você. Medita, né? E olha o destino da sua viagem. Qual é o destino que você tem escolhido? A respeito do seu casamento, a respeito dos seus filhos, a respeito do seu chamado, a respeito do ministério, a respeito de liberalidade do coração,
a respeito de ser um ofertante, de ser um dizimista, de ser generoso com seus irmãos. Qual é a escolha, qual é o caminho? Você tem ido para a sua Nínive, respondendo à vontade de Deus? Se tem ido, irmãos, eu vou te falar, eu vou te ver em lugares mais altos, cada dia mais, tenho certeza absoluta disso. Porque é bom, irmãos, a gente experimentar pessoas. Eu amo testemunhos. Eu amo quando pessoas se levantam e vêm dar testemunhos para mim. E eu vejo o crescimento dessas pessoas. Eu digo, está tendo resposta na vontade de Deus. Eu amo, irmãos, é bom demais. Mas quando pessoas ficam ano e sai ano e as coisas não acontecem, elas não estão gerando, elas não estão acreditando. Se elas não falam, elas não se levantam. Elas vão ter pouca percepção da vontade de Deus para a vida delas. Não é que Deus não tenha vontade para a sua vida. É porque talvez a gente não esteja fazendo caso da importância da viagem, do destino, do caminho, da direção, do que Deus está falando. E a gente está decidindo fazer as nossas próprias escolhas todos os dias. Nossas próprias escolhas. E quando nós estamos assim, irmãos, nós não conseguimos nem definir o nosso dia cotidiano. Acordamos e vivemos naturalmente, quando não deve ser naturalmente, porque você tem um pai, e esse pai é espiritual, ele é sobrenatural, não é um pai natural, e ele habita em você, e ele tem uma direção. Cada dia para você deve ser um dia glorioso, não é para ser um dia de perca, de prejuízo, de dano, de roubo, de falta. Não, irmãos, chega, caminho de Nínive é seguir a direção de Deus. O caminho de Tarsis são as nossas vontades, e não sendo a vontade dele. Pastor, eu posso ter a minha própria vontade, desde que a sua vontade esteja respaldada na vontade de Deus. Mas se ela não segue o plano de Deus, e como eu falei, você tem dono, e você tem um que habita dentro de você, especialista em todas as áreas, sabe muito mais do que qualquer especialista natural, sabe muito mais que você, e fácil, ele quer comunicar um caminho para nós. Eu te digo fácil, porque nós não somos enganados, irmãos, só somos enganados se nós quisermos, mas o Espírito de Deus está lá para direcionar o caminho. Para onde você vai decidir hoje seguir? Seguir a obediência ou comprar a passagem do desvio, né? Ouviu? E eu vou te falar, já tem pessoas aqui hoje à noite, e que não são poucas, que foram atingidas já, e que o Espírito já comunicou algumas coisas para você. Você que sabe para onde você vai, qual o destino que você vai tomar. Agora o meu conselho, fica com a palavra, fica com Deus. Mesmo que vai custar para a tua carne, mesmo que vai ser sacrificial, mesmo que não seja fácil, mesmo que custe algumas lágrimas, mas lá na frente vai ter um sucesso para você grande. É melhor do que você pegar outro destino, mesmo sabendo, porque talvez você esteja dizendo, melhor que eu nem estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Graças a Deus, porque talvez tenha sido a salvação da sua vida, para que lá na frente você não pegue um outro destino. E não só você, mas você coloca as pessoas que estão no teu barco também a pique. Isso não é justo. E eu conheço muitos que não são poucos, irmãos. Não estou botando medo aqui em ninguém. Estou trazendo responsabilidade. Porque eu fui chamado para isso também. Eu digo, quando eu prego, eu sou plateia. E eu vou te falar, eu fico com cuidado de entrar naquela condição que o apóstolo Paulo falou. Rapaz, essa pessoa é um problema, é melhor a gente lançar fora mesmo. E aquelas pessoas decidiram isso por Jonas. Rapaz, o que é que a gente quer com esse desobediente aqui? Lançar fora. E a Bíblia fala muito a respeito de lançar fora. Poda, lançar fora, não entra, prejuízo. Não fomos chamados para isso. Então, como eu comecei falando para você, vou encerrar com isso agora. Você foi chamado como salvação para a vida de pessoas, mesmo aquele que você não quer de jeito nenhum. Mas eu vou te falar, conversa com Deus, com seu pai, a respeito da graça dele. Conversa com ele sobre a graça dele. Gasta tempo,
Eu preguei para os adolescentes. A gente teve uma consagração que sexta noite, começou às 8 horas, foi até 11 horas da noite. Irmãos, foi algo tremendo assim na sala, vendo os jovens chorando com gemidos inexprimíveis pelo chão ali. Foi algo tremendo, indo mais profundo. E aproveitei e falei a respeito dos filhos de Eli, que a Bíblia diz que os filhos de Eli, começa falando, os filhos de Eli, os que eram filhos de Belial. Eu falando para eles, Belial, segundo a mitologia cananita, era um demônio. Esse nome traduzido, né, de Belial, quer dizer sem valor. Ou seja, eles eram discípulos também de Belial, os filhos de Eli. Onde era que os filhos de Eli estavam? No templo. Instrução, eles conheciam a respeito do Deus real, eles conheciam a respeito da verdade, mas eles também compraram passagem para Tarsis. Faziam, e o pai dele era o sacerdote, mas eles eram filhos de Belial, filho da desobediência, filho de um sem valor. Olha, desobedecer, tomar um rumo contrário à vontade de Deus. Eles faziam o que não poderia fazer, irmãos. Tomar um rumo, era tratado como os filhos de Belial. Que desgraça, gente. Está trazendo responsabilidade para mim também, muita hoje. Aleluia. Eles eram tratados assim. O que foi que eles tiveram? Por causa da decisão, pelo caminho que eles tiveram. Morreram. Morreram os filhos dele. O pai morreu quando soube da morte do filho, porque também se cumpriu. Deus mandou dizer que o pai ia morrer porque ele foi irresponsável. Ou seja, o rumo era um, a responsabilidade era uma dada por Deus. Eles tomaram outro rumo. Trataram aquele ambiente como um ambiente comum. Eles tocavam nas coisas de Deus como algo sem valor. Aleluia. Vou te falar, sabe o que são as coisas de Deus hoje? Que não eu estou falando coisas só no sentido da palavra. O melhor de Deus é você hoje, porque você agora é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E Paulo diz isso lá em Coríntios: ou não sabeis vós que você é o templo e a morada do Espírito de Deus, a casa de oração. Aleluia, você está aqui? Glória a Deus, que mensagem dura, irmãos. Mas trouxe responsabilidade para a minha vida, para a sua vida. E eu quero isso, eu quero aumento. Aleluia.